E aí, só pegando o gancho dessa pergunta, antes de eu passar para a pergunta do Guilherme, ele está perguntando o que que falta para o povo brasileiro reagir, porque não há nenhuma reação diante da carestia de alimentos, o aumento do custo de vida, o desemprego. O que está faltando? Qual é o pontapé inicial para as pessoas realmente irem se mobilizar contra toda essa barbárie? Então, eu acho que a coisa pode acontecer. Primeiro, o povo está muito insatisfeito, né? Um companheiro nosso, eu li uma coluna que ele escreveu no nosso jornal, muito interessante, onde ele fala que ele estava no trem, né? Ele mora na periferia de São Paulo, e ele ouviu mais de uma pessoa falar: eu gostaria de matar esse Bolsonaro, né? Ele colocou na matéria. Eu acho que a situação da população é de revolta, de insatisfação total. O pessoal não está satisfeito, não está ali sofrendo de maneira. Está sofrendo, digamos assim, de maneira passiva do ponto de vista das ações. Mas não é que a consciência das pessoas seja de que não está acontecendo nada. O pessoal está muito revoltado. O país, nesse sentido, ele é um barril de pólvora, né? E aí eu acho que é correta a perspectiva que o companheiro coloca, é o seguinte: o que falta? Como seria o estopim dessa revolta que existe já latente na população brasileira? Bom, pela experiência das lutas operárias e tudo mais, há duas maneiras disso acontecer. Uma é que você tenha um movimento organizado pelas organizações dos trabalhadores, organizações populares, partidos políticos e tudo mais, que acabe canalizando essa revolta, né? Para isso, o movimento precisaria procurar abarcar os setores mais populares. Por exemplo, o movimento Fora Bolsonaro não tem feito isso. Uma necessidade desse movimento é ir para a população trabalhadora, nos locais de trabalho, nos bairros da periferia, nos bairros onde vive a classe trabalhadora e tudo mais. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que algum acontecimento aleatório, né, acabe servindo aí como estopim de uma revolta geral, como a gente já viu, né? Vamos citar o caso da Tunísia, que é um caso muito interessante. Muito interessante, apesar de ser um caso muito triste também, né? Quando nós tivemos a crise que levou à chamada Primavera Árabe, o primeiro momento dessa crise foi na Tunísia. Um comerciante, né, num desses bazares que são típicos dos países do Oriente Médio, parecido com as feiras aqui do Brasil, ele sofreu aí, acho que um confisco da propriedade dele, e desesperado e já meio enlouquecido, ele tocou fogo no próprio corpo. Isso disparou uma revolta generalizada no país, que derrubou o governo. Um governo que era uma ditadura de 20, 30 anos, me lembro bem agora. Quer dizer, esse tipo de acontecimento não precisa ser tão dramático quanto esse. Mas esses acontecimentos, eles podem levar a uma explosão geral no Brasil, porque a situação é muito, muito ruim. Eu acho, inclusive, que tem um acontecimento recente que foi mal interpretado, na minha opinião, que foi o recuo do Bolsonaro, né? Muita gente interpreta que ele recuou diante das ameaças do STF. Na realidade, eu acredito que ele recuou diante da possibilidade de uma greve geral de caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros é quase 100% de certeza levaria a uma explosão popular. Porque ela seria assim aquela gota que faz transbordar o vaso, né? Todo mundo está com a corda no pescoço procurando sobreviver. Aí você tem uma greve que paralisa de vez a produção. Isso aí levaria o pessoal a assaltar supermercado e tudo mais. Poderia levar a greves espontâneas em vários lugares. O Brasil está bem no limiar de uma crise dessa natureza, né? Por isso que eu acho também que a esquerda está falhando ao não investir pesadamente no movimento Fora Bolsonaro e principalmente incorporar as reivindicações da população pobre, né? O desemprego, é, o, o, a desvalorização dos salários. Está na hora já de colocar a desvalorização dos salários
como uma reivindicação de todos os sindicatos. Os trabalhadores vão precisar, de imediato, de um reajuste salarial mais frequente. Né? Hoje em dia, por exemplo, para todo mundo se transformou em regra, mas não é assim, nem sempre foi assim no Brasil. Você negocia os salários uma vez por ano. Já estava na hora de passar isso daí para 2 ou até 3 ou 4 vezes por ano, porque a desvalorização salarial é muito grande. Quer dizer, é a reivindicação de um reajuste salarial de semestral, ou quadrimestral, ou trimestral, de acordo com a situação, com a evolução da própria inflação. Então, precisaria levantar isso. A luta contra as privatizações. A privatização do Correio, por exemplo, é muito mal discutida na esquerda, até na imprensa progressista em geral, muito mal discutida. Essa privatização vai levar a um confisco, né, da população, de trabalhadores semi-especializados, digamos assim, que são mais bem pagos do que a maioria, vai levar a um confisco na ordem de, no mínimo, 70 mil famílias aí. Esse é um ataque contra a economia popular de proporções gigantescas, né? Na realidade, o ataque será contra todos os trabalhadores, cerca de 150 mil. Então, esses acontecimentos todos, nós precisamos olhar ele desses dois pontos de vista. De um lado, organizar, mobilizar, dar um conteúdo real à mobilização, né? As reivindicações têm que ter um conteúdo real. De outro lado, ficar atento para a movimentação própria da população. Se acontecer, aqui é que eu acho que é o pulo do gato para a esquerda, né? Se acontecer uma explosão local, seria necessário que a esquerda apoiasse essa explosão. Mas aí vai se colocar um problema, porque essa explosão, ela não vai ser uma explosão politicamente correta, não. Quando o negócio explode, o pessoal perde as estribeiras, vai acontecer muita coisa feia. Mas seria preciso apoiar, porque é o desespero popular. Eu acho que tem isso daí. Outro problema que está relacionado com isso é que a esquerda quer convidar, por exemplo, o PSDB, o Dória, para a manifestação do ato fora Bolsonaro. Eu acho que está em contradição com a realidade do país. Né? O Dória falou que ele ataca mais o Lula que o Bolsonaro, e ele falou que vai privatizar a Petrobras. Como é que a gente vai fazer um ato público num país onde o pessoal está morrendo de fome com um homem desses? É desmoralizante para a mobilização.